Fala, meus alunos! A dica de hoje vai ficar para um tópico bem interessante de direito constitucional. Vocês que estudam normalmente concurso para os tribunais, vocês já devem ter ouvido falar que nos editais é uma constante se cobrar emendas à Constituição. Sim, normalmente se cobra poder constituinte ou então se fala expressamente no processo legislativo. A dica de hoje é sobre emendas à Constituição. Você sabe quem pode propor uma emenda à Constituição? O artigo 60 da Constituição, ele deixa claro que as emendas constitucionais, elas só podem ser propostas por quem? Por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado Federal. Se fala também no presidente da República e, por fim, em mais da metade das assembleias legislativas reunidas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Muita atenção, porque quando se propõe uma emenda constitucional, alguns limites devem ser observados. A Constituição, no artigo 60, traça alguns desses limites. Diz, por exemplo, no parágrafo 1º, que durante a vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, não se pode deliberar proposta de emenda constitucional. Essa é uma limitação chamada em concursos de limitação circunstancial. Uma outra limitação, e essa bem conhecida em concursos, é a limitação material. Você deve ter ouvido falar dela com o nome de cláusula pétrea. Sim, certas matérias previstas na Constituição sequer podem ser abolidas por emenda constitucional. Seriam elas a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Tudo isso previsto no parágrafo 4º do artigo 60. Além dessas limitações, é interessante observar o procedimento de uma emenda constitucional, que, aliás, é bem distinto do procedimento de apreciação de uma lei ordinária. As emendas constitucionais, elas são discutidas e votadas por cada casa do Congresso. Sim, são discutidas e votadas pela Câmara e pelo Senado em 2 turnos, por 2 vezes em cada, e para serem aprovadas devem contar com 3/5 dos votos dos seus respectivos membros. Muita atenção, porque o fato de uma emenda ser proposta e levada à apreciação da Câmara e do Senado em 2 turnos, não faz com que essa emenda obrigatoriamente seja aprovada. Talvez a emenda proposta seja rejeitada. E para isso, eis que surge o parágrafo 5º do artigo 60, determinando o quê? Que as emendas rejeitadas ou havidas por prejudicadas somente poderão ser objeto de nova deliberação na próxima sessão legislativa. Muita atenção, por fim, porque 2 dicas não devem também sair da tua cabeça. Primeiro, as emendas constitucionais, ao contrário das leis, não passam pela deliberação executiva. Um projeto de lei, quando aprovado pela Câmara e pelo Senado, posteriormente seguirá à presidência da República a fim de ser sancionado ou vetado. Já as emendas constitucionais não passam por essa etapa. Não existe sanção nem veto de proposta de emenda constitucional aprovada pela Câmara e pelo Senado Federal. Logo, uma proposta de emenda aprovada pela Câmara e pelo Senado em 2 turnos e por 3/5 dos votos, seguirá diretamente para promulgação e publicação. E aí vem a segunda dica. Um projeto de lei aprovado, uma lei devidamente encaminhada à promulgação e à publicação, de regra, é promulgada e publicada pela Presidência da República. Já as emendas constitucionais são promulgadas e publicadas por quem? Pelas mesas da Câmara e do Senado, com seu respectivo número de ordem. Muita atenção, cuidado, emenda constitucional, tema constante em concursos públicos e, aliás, previsto no artigo 60, no caput e em 5 parágrafos essenciais à sua prova. Essa foi a dica de hoje. Em breve,
outra dica interessante de direito constitucional. Forte abraço, fiquem com Deus e foco nos estudos.